O ano de 1815 marcou o fim de uma era. Na sangrenta Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte, o imperador francês que dominou a Europa por anos, sofreu sua derrota definitiva, encerrando 2 décadas de guerras que devastaram o continente. Enquanto os vencedores, Áustria, Grã-Bretanha, Prússia e Rússia, se reuniam em Viena para redesenhar o mapa da Europa, um novo capítulo se abria. O czar Alexandre I, já poderoso após os sacrifícios russos nas guerras napoleônicas, expandiu seu título, coroando-se rei da Polônia. Mas seu verdadeiro legado seria a criação da Santa Aliança, um pacto para sufocar qualquer ameaça revolucionária e preservar a ordem estabelecida. A Rússia emergia como uma potência inquestionável, mas nem todos dentro de suas fronteiras celebravam esse futuro. Enquanto o Império comemorava sua vitória, uma geração de jovens oficiais do exército russo olhava além das glórias militares. Eles sonhavam com uma Rússia diferente, um país livre do jugo autocrático, onde reformas radicais, ou até mesmo a abolição do czarismo, poderiam transformar a nação. Sua inspiração vinha de uma lição amarga, a invasão napoleônica de 1812. Quando o exército francês, o maior já visto na Europa, adentrou o território russo, subestimou a resistência de um povo disposto a tudo para defender sua terra. 4 meses depois, os restos da Grande Arméia iniciavam sua retirada desastrosa de Moscou, enquanto as tropas russas e seus aliados os perseguiam sem piedade, travando batalhas épicas na Alemanha e, finalmente, marchando triunfante sobre Paris. A abdicação de Napoleão foi o ápice do poder de Alexandre, mas para aqueles oficiais, foi também um despertar. A Rússia imperial era uma autocracia brutal. O czar governava sem limites, sem constituição, sem oposição política. A liberdade de expressão era uma ilusão, os tribunais uma farsa. Cerca de 80% da população vivia na servidão, camponeses sem direitos, sem liberdade, condenados a herdar sua miséria para as gerações seguintes. A ineficiência e a injustiça desse sistema eram tão evidentes que até mesmo entre a nobreza russa crescia o descontentamento. Muitos daqueles oficiais haviam visto, durante as campanhas na Europa, sociedades onde a servidão fora abolida por revoluções e guerras. Monarcas que, pressionados, aceitavam constituições, limitando seu poder em nome da liberdade e do Estado de Direito. Essas ideias os seduziram. Mas poucos acreditavam que Alexandre, o mesmo homem que outrora flertara com reformas, fosse agora seu aliado. A história do czar era um paradoxo. Em 1801, com apenas 23 anos, Alexandre subira ao trono após o assassinato de seu pai, Paulo I, estrangulado por uma conspiração de oficiais descontentes. O jovem imperador, horrorizado com o caos e a corrupção do reinado anterior, prometera mudanças. Em uma carta a seu mentor, confessara: a governança aqui não considera o bem do Estado, há apenas poder absoluto, que tudo distorce. Os cargos são distribuídos por favoritismo, não por mérito. O camponês sofre, o comércio definha, a liberdade individual é esmagada. Esta é a Rússia que herdei, imagine o peso em meu coração. Suas primeiras ações pareciam confirmar suas intenções. Em 1803, um decreto permitiu que senhores de terra libertassem seus servos, alimentando a esperança de uma abolição gradual. Em 1808, o brilhante progressista Mikhail Speransky tornou-se seu principal conselheiro, esboçando planos para um conselho de Estado e até mesmo uma constituição. Mas tudo mudou em 1812. A invasão napoleônica abalou Alexandre. Enquanto Moscou ardia em chamas, ele viu não uma tragédia, mas um sinal divino. As reformas liberais, antes tidas como progresso, passaram a ser vistas como ameaças, portas abertas para a anarquia. Em 1815, os oficiais que voltavam da Europa, cheios de ideais, foram recebidos com uma decepção cruel. Alexandre, em vez de estender as liberdades à Rússia, concedeu uma constituição apenas à Polônia, um gesto vazio que jamais cumpriria. 3 anos depois, quando insinuou que o experimento polonês poderia inspirar uma constituição russa, revelou-se mais uma promessa falsa. Para os jovens idealistas, a mensagem foi clara: se quisessem mudança, teriam que lutar por ela sozinhos. Foi assim que nasceu a conspiração. Oficiais já familiarizados com sociedades secretas, como a maçonaria, trazida da Europa, começaram a se organizar. Em 1816, membros da elite da Guarda Imperial fundaram a União da Salvação, um grupo clandestino com 4 líderes que marcariam a história: Nikita Muravyov, um capitão de 31 anos que desenharia um plano constitucional audacioso; Sergei Muraviev Apostol,
tenente-coronel que lideraria a revolta na Ucrânia, o príncipe Sergei Trubetskoy, herói de guerra de uma das famílias mais nobres da Rússia, escolhido para comandar o golpe em São Petersburgo, e Pavel Pestel, coronel do regimento de infantaria de Viatka, ferido em Borodino, mas com uma mente brilhante e um radicalismo intransigente. Pestel não queria apenas reformas, ele defendia a morte do czar e a proclamação de uma república. A União da Salvação logo se fundiu a outra sociedade secreta, a Ordem dos Cavaleiros Russos, formando a União do Bem-Estar, com mais de 200 membros. Seu manifesto, conhecido como Livro Verde, estabelecia não só sua estrutura, mas também seu compromisso com os ideais do Iluminismo. O caminho para a revolução estava traçado. O czar, cego em sua autocracia, não via a tempestade que se aproximava. Mas aqueles oficiais, forjados no fogo das guerras napoleônicas, estavam dispostos a tudo para transformar seu sonho em realidade, mesmo que isso custasse suas próprias vidas. A estratégia era clara: conquistar a opinião pública por meio da virtude e dos ideais iluministas, transformando a moralidade em arma política. Não bastava conspirar nas sombras, era preciso semear a revolução nos salões da nobreza, nos quartéis e até nos gabinetes do próprio czar. A União do Bem-Estar agia com precisão cirúrgica, enquanto a maioria de seus membros disseminava ideias moderadas entre a elite, um círculo íntimo e leal arquitetava o futuro, um futuro sem servidão, sem autocracia, com uma constituição que finalmente arrastaria a Rússia para o século XIX. Mas o tempo era inimigo. Alexandre I, outrora flertando com reformas liberais, agora apertava o cerco. As leis de censura se multiplicavam, e os espiões dos aliados europeus sussurravam em seus ouvidos sobre sociedades secretas que minavam seu trono. Com cinismo característico, o czar confessou a um cortesão: "Vocês, que me servem desde o início do meu reinado, sabem que eu mesmo alimentei esses sonhos e delírios. Não me cabe agora ser severo." Palavras vazias. Enquanto o imperador fingia indiferença, seu braço direito, o general Alexei Arachev, agia sem piedade. Arachev era a encarnação do terror burocrático, um homem forjado nas guerras napoleônicas, conhecido por sua eficiência desumana, seu temperamento explosivo e uma devoração cega pelo czar. Odiava tudo que cheirasse ao Ocidente. Conversas murmuradas em francês não alimentam ninguém, rosnava. Agora, ele comandava o último capricho de Alexandre, as colônias militares, um experimento grotesco para reduzir custos do exército. Soldados e servos eram amontoados em aldeias-laboratório, regidas por disciplina de quartel, onde a fome e a revolta se tornavam tão previsíveis quanto o nascer do sol. A miséria se espalhava, e com ela, o ódio ao regime. Mas Arachev não se contentava em esmagar os camponeses, impôs à tropa um código de disciplina tão brutal que até os veteranos de Borodino, heróis que haviam derrubado Napoleão, eram agora submetidos a paradas intermináveis, inspeções humilhantes e castigos por infrações imaginárias. Oficiais que ousavam defender seus homens eram demitidos sumariamente. Em 1820, o protesto do prestigioso regimento de guardas da Vida Semionovsky, elite entre as elites, foi esmagado com violência ainda maior. Para os decabristas, foi a prova definitiva: até os regimentos mais leais estavam se voltando contra o czar. A história russa, afinal, sempre fora escrita por oficiais em revolta, e eles estavam prontos para repetir o script. Até 1821, porém, o crescimento acelerado da União do Bem-Estar começou a assustar seus próprios fundadores. Quanto mais membros, maior o risco de infiltração. A decisão foi drástica: dissolver a organização. Os mais radicais e confiáveis se reagruparam em 2 células clandestinas, cada uma com cerca de 30 homens. A Sociedade do Norte, baseada em São Petersburgo, adotava um tom mais moderado, enquanto a Sociedade do Sul, sediada em Tushin, na Ucrânia, ardia em chamas revolucionárias. Em apartamentos discretos, à luz de velas queimando até o amanhecer, eles devoravam literatura proibida, redigiam manifestos e debatiam o futuro da Rússia com uma intensidade que beirava o fanatismo. A Sociedade do Norte abraçou o projeto constitucional de Nikita Muravyov, um documento inspirado na Constituição Americana de 1787, que transformaria a Rússia em uma monarquia constitucional. O czar seria reduzido ao mais alto funcionário do governo, com poderes limitados, comandaria as forças armadas e a política externa, mas teria seu veto controlado por um sistema de freios e contrapesos. O poder legislativo ficaria com a Veste, uma Assembleia Popular dividida entre um Senado, a Duma Suprema, e uma Câmara de Representantes. A servidão seria abolida, a igualdade perante a lei, garantida.
Mas havia uma armadilha: o direito ao voto seria restrito aos proprietários de terra, excluindo a massa de camponeses pobres. O império se tornaria uma federação de 15 regiões, cada uma com seu próprio governo e assembleia. Mas em 1823, um novo membro irrompeu na sociedade do norte como um furacão: Kondrat Ryleyev, 27 anos, poeta incendiário e veterano de guerra. Seu ódio à tirania era tão visceral quanto sua eloquência. Não há governos bons no mundo, exceto na América, proclamava. Sua sátira contra Arachev, circulada clandestinamente, havia se tornado um hino não oficial dos liberais: treme, tirano. Pela maldade e traição, serás condenado por tuas próprias gerações. Ryleyev não queria reformas, queria uma revolução republicana. E sua paixão era contagiosa. Em sua sala de estar, entre nuvens espessas de fumaça de cachimbo e uísque, os conspiradores se reuniam como uma seita de apóstolos da liberdade. Devem ter sido mais de uma dúzia no cômodo, mas a princípio mal se enxergava algo no meio daquele denso véu azulado, recordaria um deles. Jovens estirados nos sofás, outros sentados em estilo turco sobre tapetes persas. Um rapaz pálido, de testa proeminente, ergue um copo: morte ao czar. E o brinde é recebido com afeição. Os olhos negros como o breu de Ryleyev brilham com uma chama interior. Eles cantavam a morte do imperador, e seus hinos escapavam pelas janelas abertas, como um presságio. No sul, a sociedade de Tulchin era comandada por Pavel Pestel, um coronel de intelecto cortante e uma visão ainda mais radical. Sua Russkaya Pravda, a verdade russa, não deixava espaço para monarquias ou meias-medidas. A antiga autoridade suprema já demonstrou hostilidade suficiente ao povo russo. O sistema atual deixará de existir, sentenciava. Pestel propunha uma revolução liderada por um Conselho Supremo Provisório, que implantaria mudanças drásticas: abolição imediata da servidão, distribuição de terras aos camponeses, fim dos privilégios de classe e sufrágio universal masculino. As duas necessidades primárias da Rússia são claras: uma reorganização completa do sistema de Estado e a criação de um novo código legal, preservando o útil e destruindo o prejudicial. Enquanto as duas sociedades divergiam em métodos, os moderados do norte versus os jacobinos do sul, um objetivo as unia, incandescente: a destruição da autocracia. E eles estavam dispostos a derramar sangue por isso. O jugo da servidão e o peso do serviço militar obrigatório, o colapso do poder autocrático, a instauração de direitos e liberdades até então negados ao povo russo, essas não eram apenas demandas abstratas, mas uma pauta incandescente que ardia no peito daqueles homens. E eles não estavam sozinhos. O Zeitgeist soprava a seu favor, a Europa inteira tremia sob o impacto de revoluções e conspirações que, em nome da liberdade, derrubavam tronos e reescreviam destinos. Cada barricada erguida em Paris, cada grito de rebeldia em Nápoles ou Madrid era um eco que confirmava sua convicção inabalável: a mudança em solo russo não viria por decretos ou súplicas, mas pela ação direta. Ou um golpe cirúrgico. Ou uma revolução em chamas. Em 1825, a oportunidade se materializou nas mãos de Pavel Pestel. Soube que, na primavera seguinte, o imperador Alexandre I e sua comitiva fariam uma inspeção às tropas do Segundo Exército na Ucrânia. Era a brecha perfeita. Pestel arquitetou um plano meticuloso: assassinar o czar, deflagrar um levante militar e, sobre as cinzas da autocracia, erguer a República Russa. A data foi cravada: 12 de março de 1826. Após negociações urgentes com a Sociedade do Norte, a facção de Ryleyev concordou em orquestrar uma insurreição simultânea em São Petersburgo, a capital, pulsante e estratégica, onde o poder se concentrava e onde um único golpe poderia decapitar o regime. Mas o destino, irônico e cruel, interferiu. Naquele inverno, Alexandre I viajou ao sul da Rússia, buscando no clima ameno de Taganrog um alívio para a saúde frágil de sua esposa. Em vez disso, foi ele quem adoeceu gravemente. Em 1º de dezembro de 1825, aos 47 anos, o imperador que sobrevivera a Napoleão e a conspirações palacianas sucumbiu, provavelmente ao tifo. Sua morte repentina abalou o império como um terremoto. Para os decabristas, porém, o luto duraria pouco. Eles sabiam: o momento de agir era agora, na fragilidade do interregno, quando a coroa ainda não se assentara sobre uma nova cabeça. Só havia um problema: ninguém sabia ao certo quem era o novo czar. Alexandre morrera sem herdeiros legítimos.
Pela linha sucessória, o trono caberia a seu irmão mais velho, o Grão-Duque Constantino. Mas Constantino, horrorizado com a perspectiva de reinar, serei estrangulado como meu pai, profetizara certa vez, havia renunciado ao direito anos antes. Em segredo, Alexandre assinará um documento em 1822 nomeando seu irmão mais novo, Nicolau, como sucessor. Mas o papel permanecerá oculto, conhecido apenas por um círculo ínfimo da família imperial. Enquanto isso, a Rússia inteira aclamava Constantino como seu novo soberano. Patriarcas, generais e políticos juravam lealdade ao homem que, na verdade, já havia recusado a coroa. Nicolau, por sua vez, estava em uma armadilha. Sabia que as tropas o detestavam, viam nele outro Martínez, obsesso por paradas e disciplina de ferro. Quando soube dos boatos de que oficiais desconhecidos conspiravam contra ele, decidiu agir antes que a sombra da traição se materializasse. Na madrugada de 14 de dezembro de 1825, proclamou-se imperador. E naquela mesma manhã, exigiria de todos os soldados, burocratas, nobres, o juramento de fidelidade. Os decabristas compreenderam a urgência: se as tropas jurassem lealdade a Nicolau, sua causa estaria perdida. A Sociedade do Norte, liderada por Kondrat Ryleev, poeta, revolucionário e acionista da Companhia Russo-Americana, cuja sede abrigava as reuniões clandestinas, trabalhava febrilmente há dias. Ryleev, embora doente, era a mente organizadora do levante. Ao amanhecer, a notícia chegou como um golpe: Nicolau convocara todas as guarnições de São Petersburgo para prestar juramento naquele mesmo dia. Não havia mais tempo para hesitações. O plano era audacioso, mas dependia de um elemento-chave: a lealdade dos regimentos da Guarda Imperial, compostos por oficiais decabristas e soldados que, há apenas 17 dias, haviam jurado fidelidade a Constantino. Eles explorariam essa contradição. Diriam às tropas que Nicolau era um usurpador, um tirano que roubara o trono de seu irmão legítimo. Não era uma mentira, era uma meia-verdade convenientemente distorcida. Mas havia um detalhe crucial: o povo não seria convocado. Esses aristocratas, muitos deles veteranos das guerras napoleônicas, temiam que uma revolta popular degenerasse no caos sangrento da Revolução Francesa. Confiavam, em vez disso, em suas conexões sociais, no prestígio de seus uniformes e na obediência cega dos homens sob seu comando. Uma vez dominadas as tropas, tomariam controle da capital, capturariam Nicolau e imporiam suas reformas à força. 3 grupos seriam formados para executar o golpe. O primeiro, liderado pelo capitão Alexandre Yakubovich, herói da Guerra do Cáucaso, conhecido por sua bravura quase lendária, teria a missão mais perigosa: tomar o Palácio de Inverno e garantir a prisão de Nicolau e sua família. Alguns decabristas defendiam mantê-lo vivo como refém e outros, como Ryleev, tinham planos mais sombrios. Em segredo, ele designara Piotr Kakowski, um oficial de 28 anos recém-aposentado por problemas de saúde, para uma tarefa específica. Kakowski, um homem sem amigos, sem fortuna e com um histórico de insubordinação, degradado por dívidas, preguiça e falta de respeito, via-se como um matador de tiranos. Sua missão: eliminar Nicolau se necessário. A segunda coluna seria comandada pelo coronel Alexandre Bulatov, 32 anos. Um herói das guerras napoleônicas e amigo de infância de Ryleev. Sua adesão, no entanto, foi um golpe de sorte ou de desespero. Recrutado em questão de dias antes da revolta, os decabristas o cortejavam como parte de uma estratégia tardia para atrair oficiais de alto escalão, cuja presença pudesse legitimar a causa perante as tropas. Sua divisão teria a missão mais audaciosa: tomar a fortes de São Pedro e São Paulo, a cidadela inexpugnável que dominava o centro da cidade, onde se encontrava o arsenal urbano. Um golpe cerceador: quem controlasse aquele bastião, controlaria o coração de São Petersburgo. Mas o verdadeiro trunfo dos conspiradores, ou assim acreditavam, era o coronel príncipe Sergei Trubetskoy, nomeado ditador da revolta. Um aristocrata de linhagem impecável, veterano decorado das campanhas contra Napoleão, sua figura inspirava confiança até nos mais céticos. Caberia a ele comandar as forças principais, um contingente que, nas previsões mais otimistas, chegaria a 10.000 homens reunidos na Praça do Senado. Lá, diante dos olhos da nação, Trubetskoy adentraria o edifício do Senado e exigiria a proclamação do Manifesto Decabrista, um documento que, em poucas páginas incendiárias, prometia rasgar o passado autocrático da Rússia. Nele, lia-se a promessa de um governo provisório eleito, liberdade de imprensa e culto, igualdade perante a lei,
o fim da servidão e das colônias militares, e a instauração de júris populares. Para garantir a transição, dois pesos pesados da política russa, Nikolai Mordinov e Mikhail Speransky, figuras respeitadas até pelos círculos conservadores, seriam apresentados como rostos da nova ordem. Era um plano meticuloso, forjado por mentes que conheciam os mecanismos do poder. E, no papel, era imbatível. Mas a história, como bem se sabe, não se escreve com tinta e sim com sangue, medo e traição. O amanhecer de 14 de dezembro foi gélido, e com ele veio o primeiro sinal de que a conspiração desandava. Kakowski e Yakubovich, os dois homens designados para os atos mais cruciais, apareceram na residência de Ryleev em estado de pânico. Kakowski, o suposto algoz de Nicolau, recuou, não mataria o czar. Yakubovich, por sua vez, declarou que não derramaria o sangue de soldados russos e se recusou a liderar o assalto ao Palácio de Inverno. Bulatov, cuja coluna deveria tomar a Fortress, simplesmente desapareceu. Os decabristas, agora, corriam contra o tempo. Em São Petersburgo, vários regimentos da Guarda Imperial estavam aquartelados, era preciso neutralizá-los antes que o regime despertasse para a ameaça. Mas a notícia chegou como um golpe. O Senado e a guarda de Preobrazhensky já haviam jurado lealdade a Nicolau. O próprio czar, em um gesto calculado, havia esboçado a cena em que os soldados do 1º Batalhão da Guarda da Vida chegavam ao Palácio de Inverno para reafirmar seu juramento, um quadro de fidelidade que ele jamais esqueceria. Do lado dos rebeldes, porém, um raio de esperança, graças à ação dos capitães Shepin Rostovski e dos irmãos Bestuzev, Mikhail e Alexander, o batalhão da Guarda da Vida do Regimento de Moscou rompeu fileiras e marchou para a Praça do Senado. Seus gritos de por Constantin e pela Constituição, ecoaram pelas ruas congeladas, arrastando consigo uma multidão de civis. Lá, diante da estátua de Pedro, o Grande, os soldados se posicionaram, desafiadores. Ryleev e Kakowski juntaram-se a eles, enquanto Alexander Bestuzev, em um gesto de desafio puro, afiou seu sabre contra o pedestal do bronzeado cavaleiro. A cena era imponente, oficiais em uniformes de gala, soldados em formação, uma massa de espectadores que crescia a cada minuto, muitos deles abertamente simpáticos à causa. Mas havia um problema crucial: Trubetskoy, o homem que deveria liderar o golpe, havia sumido. Ryleev, exausto e febril, percorreu a cidade em busca do príncipe, enquanto a multidão na praça já ultrapassava milhares. A ausência do ditador era uma ferida aberta. Sem sua autoridade, ninguém ousava assumir o comando. Os senadores, por sua vez, já haviam se retirado, o manifesto não seria lido, a legitimidade do movimento, minada. E então, como um presságio, chegou o conde Mikhail Miloradovich, governador-geral de São Petersburgo e herói das guerras napoleônicas. Montado em seu cavalo, avançou até as fileiras do regimento de Moscou e lançou sua pergunta retórica: quem de vocês esteve igual ao meu lado em Kul, em Lutzen, em Bautzen? Sua voz, rouca pela idade mas ainda poderosa, lembrava às tropas as glórias passadas. Vocês foram enganados, continuou. Constantin abdicou. O legítimo czar é Nicolau. Um silêncio tenso se instalou. Na ausência de Trubetskoy, coube ao tenente-príncipe Eugênio Obolensky, um jovem de apenas 26 anos, enfrentar o general. Saia, excelência, ordenou, brandindo um sabre. Miloradovich ignorou. Obolensky, desesperado, tentou espetar o cavalo do velho guerreiro com uma baioneta, mas errou o alvo. A lâmina cravou-se no corpo do general. Antes que Miloradovich pudesse reagir, Kakowski surgiu da multidão e disparou a queima-roupa. O tiro ecoou como um trovão. O general, mortalmente ferido, foi arrastado para longe, enquanto os rebeldes, agora sem volta, viam-se diante de um ponto de não retorno. Os reforços começaram a chegar. O regimento de granadeiros da Guarda e marinheiros da Guarda Imperial juntaram-se aos mosqueteiros na praça. Em poucas horas, os decabristas haviam reunido uma força de 3.000 homens, disciplinada, armada e decidida. Mas a liderança seguia ausente. Trubetskoy, o estrategista brilhante, o aristocrata destemido, vagava pela cidade como um espectro, paralisado pelo peso da própria indecisão. Um companheiro lembraria depois, com amargura: sua ausência foi nosso golpe de morte. Sem ele, sem uma cadeia de comando clara, ninguém ousava tomar as rédeas. Éramos um exército sem general. Enquanto isso, Ryleev, esgotado pela febre e pela busca infrutífera, desabou em sua cama.
Do lado de fora, a multidão crescia e, com ela, a simpatia pelos rebeldes. Policiais foram linchados por civis. Quando Nicolau tentou se aproximar da praça, foi recebido com pedras e impropérios. Mas o czar não era homem de recuar. Suas tropas leais, os regimentos Esmailovski, Semionovski, Pavlovski e a cavalaria da guarda, já haviam jurado fidelidade e agora marchavam em formação cerrada. Ao chegarem à praça, cercaram os rebeldes em um movimento de pinça. 3 contra 1. E ainda assim, nem todos os soldados do regime estavam dispostos a atirar contra irmãos de farda. Na ponte de Santo Isaac, tropas do regimento da guarda finlandesa, secretamente simpáticas aos decabristas, bloquearam o avanço das forças leais. Outros, como o general Orlov, não tinham tais escrúpulos. Avançar, rugiu ele à sua cavalaria. Os cascos dos cavalos ecoaram sobre o gelo enquanto a multidão arremessava pedras e toras contra os atacantes. Os rebeldes resistiram. Os primeiros tiros soaram. O sangue já manchava a neve quando a cavalaria recuou, ferida no orgulho e na carne. Os ataques se repetiram ao longo daquele dia gélido, cargas furiosas que se esvaíam em desordem, sem romper as fileiras rebeldes, mas também sem um contra-ataque decisivo. Os decabristas, no entanto, pareciam paralisados por uma estranha inércia. Não havia um comando unificado, nenhum plano além da própria insubordinação. Os homens, imóveis a horas sob um céu de chumbo e 10 graus abaixo de zero, viam seu fôlego se transformar em névoa enquanto esperavam por uma ordem que nunca vinha. Foi então que o coronel Nikolai Schurler, comandante do regimento de granadeiros da guarda, avançou entre as fileiras com a autoridade de quem ainda servia ao czar. Sua voz cortou o ar congelado: soldados, voltem para os quartéis. A resposta veio em forma de chumbo. Kakowski, com a mão firme de quem já havia cruzado a linha do não-retorno, disparou 2 vezes. O coronel caiu, a neve bebendo seu sangue quente. Um murmúrio percorreu as tropas, não de horror, mas de aprovação. Aqueles homens não recuariam por palavras. Até os servos de Deus foram rejeitados. Os metropolitas de São Petersburgo e os bispos de Kiev aproximaram-se, cruzes erguidas, invocando o juramento de lealdade a Nicolau como um dever cristão. Riram deles. Vossos deuses são os mesmos que abençoam nossos grilhões, gritou alguém. Os clérigos fugiram, humilhados, enquanto o czar observava da distância, o rosto uma máscara de calma calculada. Mais tarde, confessaria ao irmão: o mais surpreendente nesta história é que você e eu não fomos fuzilados. A noite caía, e com ela, a paciência de Nicolau. 32 canhões da artilharia da guarda foram posicionados, suas bocas negras apontadas para a multidão. O general Sukuzana, homem odiado pelos rebeldes, foi enviado como mensageiro: deponham as armas, ou seremos obrigados a abrir fogo. Uma escolha deliberadamente cruel, Sukuzana era o último rosto que desejariam ver antes da morte. Volte para seu mestre, foi a resposta uníssona. O crepúsculo engoliu a última luz. O primeiro disparo foi um aviso vazio, um rugido que rasgou o silêncio. O segundo passou por sobre suas cabeças, ceifando alguns espectadores na periferia da multidão. As fileiras permaneceram firmes. Então veio a saraivada de metralha. Corpos caíram como bonecas de pano, o gelo sob eles tingido de vermelho. A disciplina desmoronou. Homens correndo, tropeçando, alguns atirando-se sobre a névoa congelada em direção à fortaleza de Pedro e Paulo, um último gesto de desafio. Mikhail Bestuzev tentou reorganizá-los, mas o gelo, traidor, rachou sob o peso dos canhões. Muitos afundaram, engolidos pelas águas negras. Outros, os que conseguiram escapar, dispersaram-se como fumaça ao vento. Quando a fumaça se dissipou, o Senatskaya Plochad era um cemitério de sonhos esmagados. O número oficial de mortos, 80, era uma farsa. Testemunhas falavam em centenas. Os líderes sobreviventes foram arrastados para as masmorras ainda quentes do sangue derramado. Em poucas horas, o levante em Petersburgo estava liquidado. Mas no sul, a chama ainda ardia. Tulchin, Ucrânia, 13 de dezembro de 1825. Um dia antes da revolta na capital, um oficial traidor entregará Pavel Pestel, alma da Sociedade do Sul, às autoridades. Suas prisões abalaram os planos, mas não os apagaram. Sergei Muravyov-Apostol, agora à frente dos conspiradores, recebeu a notícia do massacre em Petersburgo. Poderia ter recuado. Em vez disso,
escolheu a luta. Em 29 de dezembro, após uma breve detenção de que escapou por intervenção de camaradas, Muraviov Apostol marchou à frente de 2 companhias do 29º Regimento de Chergov. Vasilkov caiu sem resistência, arsenais saqueados, cofres esvaziados, munição e mantimentos tomados para a causa. 3 companhias adicionais, mais de 400 homens, juntaram-se à rebelião. Ao amanhecer do dia seguinte, um manifesto revolucionário foi lido em voz alta, redigido como um catecismo sagrado. Pergunta: o que ordena nossa santa lei ao povo russo e ao exército russo? Resposta: arrepender-se de nossa longa escravidão e resistir à tirania e ao mal, jurando que só haverá um imperador, no céu e na terra, Jesus Cristo. Até 1º de janeiro, Muraviov Apostol comandava 17 oficiais e 1.100 homens. Seu objetivo, Chitomir, onde a 8ª Divisão de Infantaria, simpática aos decabristas, aguardava. Mas o destino tinha outros planos. Em Uchimovka, no dia 3 de janeiro, as tropas governistas do general Geismar barraram seu caminho. Muraviov Apostol ainda acreditava na deserção em massa do inimigo. Em vez disso, ouviu o estampido das descargas de chumbo. Os husares carregaram. Corpos tombaram, mas a maioria se rendeu sem luta. 895 soldados e 6 oficiais foram capturados. Entre eles, Muraviov Apostol, ferido e sangrando. Seu irmão Hipólito e Anastasi Kuzmin preferiram a bala à prisão. Em 5 dias, o sul também se calou. De volta a Petersburgo, os líderes decabristas enfrentaram o czar em pessoa. Nicolau, meticuloso, ditou o tratamento de cada prisioneiro, esse, em grilhões. Aquele, com brandura, que confesse. Trubetskoy, o anobre ingrato, era alvo de seu desprezo mais visceral. Uma comissão foi formada para desvendar a teia da conspiração. 579 suspeitos foram arrastados para interrogatórios que misturavam tortura psicológica, fome, solidão, promessas vazias com falsas simpatias. Alguns quebraram, entregando nomes e segredos. Outros, como o coronel Bulatov, preferiram a morte, e enforcou-se na cela, atormentado pela culpa de não ter liderado o assalto à fortaleza. Não houve julgamentos. 5 meses depois, a comissão apresentou suas sentenças: 290 inocentados, 289 culpados, dos quais 121 condenados. Um Tribunal Supremo Criminal foi criado para aplicar as penas, baseadas em 11 categorias de culpa elaboradas por Mikhail Speransky, o mesmo Speransky que os decabristas sonhavam ver à frente de um governo reformista. A ironia era cruel. Os menos culpados foram despachados para o Cáucaso, onde a guerra eterna contra os montanheses serviria de tumba lenta. 31 decabristas, acusados dos crimes mais graves, conspiração, rebelião, desejo de morte do czar, foram sentenciados à decapitação. Nicolau, em um gesto de inclemência, comutou a pena para o exílio perpétuo na Sibéria. Mas antes da partida, quis humilhá-los. Numa cerimônia pública, os oficiais foram despojados de seus postos, de seus títulos, de sua honra. Seus casacos foram queimados. Suas espadas, quebradas ao meio. Era o preço por ousar sonhar com uma constituição, o preço que Nikita Muraviov pagava por ter escrito, com suas próprias mãos, as leis de um futuro que nunca chegaria. Era esse o destino dos homens que ousaram imaginar um futuro diferente para a Rússia. Entre eles, o príncipe Sergei Trubetskoy, líder nominal dos decabristas, cuja vida foi poupada apenas pelo peso de seu sobrenome aristocrático. 5, porém, não tiveram a mesma sorte: Piotr Kakowski, Sergei Muraviov Apostol, Mikhail Bestuzev-Yumin, Pavel Pestel e Kondrat Ryleev. A morte pública dos principais instigadores e conspiradores será a vingança legítima pela violação da paz pública, decretou Nicolau em carta aos membros da comissão. A sentença? Esquartejamento, uma punição tão bárbara quanto simbólica, projetada para reduzir seus corpos à mesma fragmentação de seus ideais. Deus e o soberano determinaram meu destino, devo morrer, e de uma morte infame, escreveu Ryleev em sua última carta à esposa. Reza por minha alma. Mas até na hora da execução, o regime demonstrou sua incompetência macabra. Em 13 de julho de 1826, quando 5 foram enforcados nas muralhas da fortaleza de Pedro e Paulo, as cordas arrebentaram. 3 caíram ao chão, ainda vivos. Que país infeliz, nem sequer sabem nos enforcar direito, murmurou um deles, entre o espanto e o sarcasmo.
A multidão clamou por clemência, afinal, a tradição ditava que quem sobrevivia ao cadafalso deveria ser poupado. Nicolau, porém, não era homem de tradições que o contrariassem. Novas cordas foram trazidas. Desta vez, não houve erros. Mais de 80 decabristas foram enviados ao exílio siberiano, alguns acompanhados por esposas que renunciaram voluntariamente a seus privilégios para compartilhar o destino dos maridos. A Sibéria, no entanto, não foi o inferno que a lenda pintaria. O trabalho forçado resumia-se, em grande parte, a lavouras, os mais abastados recebiam dinheiro de casa para comprar suprimentos. O verdadeiro tormento não era o frio ou a fome, mas a ociosidade, jovens ativos, acostumados à ação, agora condenados à espera. Para combater o tédio, dedicaram-se a hobbies, xadrez, desenho, escrita. As aquarelas de Nikolai Bestuzev, que havia levado os marinheiros da guarda ao Senado em dezembro de 1825, capturavam a melancolia e a resistência daquele exílio. Alguns fundaram sua própria academia, ensinando uns aos outros, educando crianças locais, abrindo escolas. Sonhavam com o perdão, mas tiveram que esperar 30 anos. Só em 1856, após a morte de Nicolau I, uma anistia finalmente os libertou. Entre os que retornaram estava o príncipe Trubetskoy, fotografado em 1857, um fantasma do passado que a Rússia preferiria esquecer. À primeira vista, o levante dos decabristas foi um fracasso retumbante, uma operação otimista demais, mal planejada, executada no caos, condenada desde o primeiro tiro. Vidas foram jogadas fora sem propósito, sangue derramado em vão. Mas eles ergueram a primeira rebelião política organizada da história russa. E é isso que os torna inesquecíveis. Uma conspiração recente falhou por falta de liderança e por ser prematura, observou o embaixador britânico em São Petersburgo, mas a semente foi plantada. Questões como a servidão e a Constituição continuarão a assombrar a Rússia por décadas. Para os reformistas que viriam, a inteligentsia liberal, os revolucionários do futuro, os decabristas foram um farol. Alexandre Herzen, o pai do socialismo russo, tornou-se seu grande defensor. Batizou seu jornal político de A Estrela Polar, em homenagem à revista de Ryleyev, e estampou na capa da primeira edição os 5 mártires decabristas. Seus objetivos: abolição da servidão, uma constituição, até a queda do czar, eventualmente se realizariam. Mas o liberalismo do século XIX que eles encarnavam logo seria engolido pelos ventos da história. Os comunistas nunca abraçaram plenamente aqueles aristocratas idealistas, embora em 1925, por ocasião do 100º aniversário da revolta, tenham permitido que a Praça do Senado fosse rebatizada de Praça dos Decabristas. Hoje, porém, até essa homenagem foi apagada. Em 2008, o local voltou a se chamar Praça do Senado, como se a Rússia quisesse apagar a memória daqueles que ousaram desafiá-la. O legado dos decabristas segue controverso. Em 2019, um blockbuster russo foi acusado de vulgarizar sua história, outros exigiram que o filme fosse exibido nas escolas. Para uns, eles são um aviso, para outros, uma inspiração. Mas uma coisa é certa, os decabristas ainda não entraram para a história. Eles continuam nela.